Podem sentar. Você fala assim, esse pastor está ficando velho e louco. O louco você pode afirmar, velho não. Sabe por quê, meus irmãos? Eu só não pulei mais que eu não ia conseguir pregar. Mas, irmãos, tem música que não dá só para cantar. Olha para o seu irmão assim, tem que viver. Viver, alegria. Alegria do Senhor. Mulher, olha para o seu marido e fala assim, tem que viver. É porque não é lícito, não ia contar uma piada. Alegria do Senhor. As músicas, elas não contêm adoração no automático. A adoração é preciso ser embutida nela. Música é música, cânticos são cânticos, adoração só em você. Não tem adoração na letra, nem na poesia, nem na música, é só em quem expressa. Adoração é só o homem. Você que decide colocar adoração na letra e expressar essa adoração. Não é verdade? Essa semana eu fui no especialista de coluna. Eu fiz 3 ressonâncias e uma da coluna na lombar. Eu tinha 5 vértebras dizendo que estava com problema. E o medo era, e se eu não puder mais correr? Que eu gosto de correr. E se eu não puder caminhar? Mas aí Deus colocou um médico bom. E médico bom é aquilo que diz que você quer ouvir. E o médico bom disse, você não tem nada, você não tem doença nenhuma. Ele disse, você nasceu com uma vértebra diferente. Eu falei assim, é porque Deus sabia que eu era diferente. Eu tenho a primeira P, a P1, a P2, ela é menor. E então ela sobrecarregou a P2, a P3, a P4, a P5. Mas eu posso correr, eu posso pular, eu posso me alegrar. Agora você já imaginou se o médico fosse assim, nunca mais você vai poder correr. Aí eu ia jejuar e orar. Ah, Senhor, eu quero tanto pular para te adorar. Pois é, mas você não tem problema na coluna. Você não tem problema de saúde nenhum. Você tem saúde, você tem vida, você tem tudo. E por que não adora? Ah, porque eu sou meio tradicional. Preguiça. Tem gente que o louvor está rolando e está doido para dar hora para sentar. Quando você morrer, você vai poder ficar deitado até a volta de Jesus. Só até a volta de Jesus. Porque depois da volta de Jesus, você vai ter que pular de novo. Ou não vai? Vai, não vai? Calixto, será que lá no céu vai ser esse louvorzinho assim? Primeiro que lá no céu a gente vai ter asas, né? Nós teremos asas também, porque seremos semelhantes aos anjos. E você vai voar, você vai santo, 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 santo. Irmão, nós estamos com um casal querido aqui, o pastor César e a pastora Thaisa, fica em pé, são parentes da Karine. Eu não deixei o pastor Marcos assinar, porque eu queria apresentá-lo pessoalmente. Uma salva de palmas para ele. Sejam bem-vindos. Eu falei que essa semana eu tinha comprado uma navalha novinha. Pode sentar, pastor, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Eles são da Igreja Batista, pastores da Igreja Batista em São João de Boa Vista. Fica qual estado? São Paulo, grande São Paulo. Homens, todos os homens que não fizeram, aliás, primeiro, os homens que já fizeram a casa do oleiro. Fiquem em pé, por favor. Homens que já fizeram. Eu quero perguntar, homens que fizeram a casa do oleiro masculino, vale a pena ou não vale? Agora as esposas dos homens que fizeram, não, continue em pé, por favor. Aí não falei, já querem sentar aí, já querem sentar. Meu Deus do céu. As mulheres desses homens que já fizeram a casa do oleiro, fiquem em pé, por favor. Mulheres, esses homens melhoraram? Sim. Muito. Jesus fez uma obra. Ficaram carinhosos. Já aprenderam até a fritar ovos. Muito bem, todos podem sentar. Agora os homens que não fizeram casa do oleiro masculino, fiquem em pé.
Sem constrangimento. Muito bem. Os que já se inscreveram, podem sentar. Vamos poupá-los, né? Agora vocês, as mulheres desses homens que estão em pé, estão presentes? Fiquem em pé do lado deles, por favor. Uma tarefa para vocês, mulheres, se vocês querem dizer o que as outras mulheres já acabaram de dizer agora, assim, eu vou pagar a inscrição dele. Porque as inscrições da Casa do Oleiro feminino, elas são abertas e fechadas quase que em uma semana. Mas os homens, a gente precisa ficar aqui gemendo. Minha irmã, por favor, pelo amor de Deus, dá um jeito nele. A senhora também pode sentar. Eu quero hoje 30 inscrições. Amém. Meu Deus, vocês estão desligados. 30 inscrições. Amém. Quantas inscrições tem ainda, Marcinha? 30 inscrições. Eu não sabia, mas o Espírito Santo sabia. 30 inscrições. Né, Zezinho? Você já fez, Zezinho? Muito tempo? Você fez lá em Sião? Tem que fazer de novo. Aquela foi preliminar. Já expirou. Então pode se inscrever de novo. Tá bom, Zezinho? Eu quero você lá porque você vai trabalhar depois. Quero você lá. E agora vai trabalhar mesmo. Tá bom? Então, Zezinho, eu preciso que você vá. Gente, por que eu falo assim? A Casa do Oleiro não faz milagre. Mas o oleiro faz. É o oleiro que faz o milagre. E quando você vai na casa do oleiro, ó, viu? Até o som está ressuscitando. Ele vive. Né? Quando você vai na casa do oleiro, você volta de lá tremendamente impactado com Deus. E primeira semana de maio. Então você está aí em cima. Irmão, nós estamos orando às terças-feiras aqui no Espaço Kids, toda a liderança da igreja, e se acontecer de novo, não vai acontecer de novo, nós estamos orando e vamos fazer uma caminhada de oração. Pessoas estão se suicidando, muito especialmente na Padre Anchieta e Padre Agostinho, se jogando dos prédios. E nós vamos fazer uma caminhada terça, quarta e quinta, 30 de abril, todas as noites nós vamos começar aqui no templo, com aquele momento de oração, às 19h30, 20 horas. Vamos sair daqui 20h15 no máximo. E nós vamos sair... Vamos dividir os roteiros direitinho, mas vamos alcançar na quinta-feira, nessa semana as células estarão sendo desafiadas a não se reunir nas casas, mas as casas das células estarão abençoando as casas onde Satanás está reinando. E nós queremos abençoar. Nós sonhamos em colocar 1000 pessoas nas ruas. Eu posso contar com você? 30 de abril, 1º, 1 e 2 de maio, o Renatinho já mobilizou, eu quero os violões, eu quero flautas, eu quero saques, eu quero violino, eu quero tudo. Nós vamos sair, o povo de Deus, as muralhas de Jericó vão cair, e as fortalezas serão destruídas. E o povo de Deus vai conquistar Bigorrilho, vai conquistar Chapanhá para Jesus. As famílias, eu nunca vou esquecer, um dia quando nós caminhávamos na Martim Afonso, uma família desceu do 14º andar chorando, dizendo assim, pensávamos que Jesus estava voltando. Porque você não tem noção, quem está lá no 14º andar, no 20º andar, o louvor subindo, porque sobe. E aquele povo desceu chorando. Então você não pode faltar. Mas se prepare, não é só vir.
é vir com o coração encharcado do Espírito Santo. Não é um passeio, não será um passeio nas ruas. Nós estamos fazendo isso aqui desde 2004. Aliás, começamos exatamente na Páscoa de 2004. A Alameda tinha uma cultura de, na Páscoa, né, assim, vazar todo mundo para o litoral. Na sexta-feira o pessoal começou a retornar, porque quem ficou começou a se comunicar, e quem estava no litoral voltou, e nós, a igreja era menor, bem menor, e nós colocamos um povão na rua em 2004. Na nossa última caminhada, nós colocamos quase 500 irmãos nas ruas, na Padre Anchieta. Então eu conto com você, e creio que Deus vai usar você e a igreja para abençoar pessoas nessa semana. Bem, minha célula vai consolidar mais uma multiplicação, quarta-feira. Pedro, Edna, né? Vão lá para a casa do Edmilson e da Rosana. Rosana que vai se batizar agora, em junho, mas eu estou dando um reforço. Ela, pessoalmente, o esposo já se batizou, o filho já se batizou. Irmãos, na quarta-feira passada, tínhamos 37 pessoas adultas na minha casa. Um apartamento de 80 metros quadrados. Eu não digo que, quando você coloca Jesus na sua casa, as paredes se tornam de elásticos. Elas esticam. E sobra lanche, porque Jesus multiplica. E tem gente que leva pote. Os nossos potinhos já estão sumindo todos. O pastor Marco, então, quando vai numa casa, ele tem que levar tapoé. Ele leva vazio, leva cheio. Você sonha ter uma célula na sua casa? Nossa célula estará batizando, completando 4 batismos. Você precisa se permitir usar por Deus. Tem muita gente que Deus pode usar aqui. Muitas casas com espaços. Mãe Eupídia vai abrir uma célula lá na casa dela. A célula dos inteligentes. É a turma dela, dos inteligentes. Já passaram por todos os percalços da vida e agora sabem o que não podem errar. E nós vamos multiplicar, quarta-feira. Mas sonhamos multiplicar até julho novamente. Pastor, isso aí já é demais. É porque eu multiplico aqueles que são assim muito vivos, e eu fico com aqueles que são mais humanos. E aí dá para multiplicar mais. Não precisa multiplicar. A célula tem 37, mas a gente tinha 6 visitantes primeira vez. Não dá para multiplicar visitante. Então vou multiplicar um grupo menor, vou preparar o outro grupo, e até julho vamos multiplicar o outro grupo. E até o final do ano, mais uma multiplicação. Você pode dizer um amém bem forte? Amém. E diga assim: isso vai acontecer lá em casa. Eu creio nisso. Amém? Muito bem. João, o Evangelho de João, capítulo 3, o coração da Bíblia, você sabe muito bem. As crianças sabem de cor esse versículo. A mensagem da cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A mensagem da cruz. Não sei, Eliezer, se dá para cantar entre a ceia, não é? O Rude Cruz, entre a mensagem e a ceia, esse cântico dos nossos tempos, né? Rude Cruz. Essa mensagem maravilhosa, vai localizando a letra aí, porque sem letra a gente vai ter dificuldades. Mensagem da cruz. Veja, a igreja, ela até participa, comemora a Páscoa, mas ela não tem, às vezes, noção do que é realmente a Páscoa. A Páscoa judaica, ela era comemorada durante 7 dias. A saída do povo do Egito, a preparação do povo, um cordeiro era separado, preparado, sacrificado, comido dentro das paredes da casa, assado, o cordeiro representando Jesus,
as ervas amargosas, representando as dores, as dificuldades, as humilhações que aquele povo havia passado lá no Egito. Ervas amargosas, o cordeiro, e os pães, que também é uma figura da pureza. O próprio Jesus, o próprio Deus. Pão sem fermento. O fermento tinha que ser tirado das casas. Fermento é aquilo que transforma, aquilo que interfere na massa. Fermento, ele pode ser interpretado como pecado, que deturpa, que modifica a vida humana. Então tinha que haver limpeza total, não podia ficar fermento dentro das casas. E eles comemoravam a Páscoa todos os anos. O hebreu tinha que sair da sua terra, da sua tribo, da sua cidade, e ir a Jerusalém, pelo menos uma vez por ano, e uma das vezes preferidas era na Páscoa. E ali, o que acontecia? Uma semana, os pais sentavam-se com seus filhos, com seus parentes, e eles ficavam contando. Eles ficavam contando a história da libertação. E as criancinhas elas iam crescendo, ouvindo, aprendendo a história da libertação, da salvação, do jugo da escravidão egípcia. E eles entraram na terra da promessa. Então eles aprendiam. E hoje, o que é que as nossas famílias ensinam durante a Páscoa para as nossas crianças? As nossas crianças vão para a escola, e elas voltam com uma orelhinha de coelho, elas voltam com os olhinhos pintados, e a gente respeita isso, porque é uma coisa muito difícil. Mas, mesmo assim, a família precisa sentar com os filhos desde pequenininho e contar a verdadeira Páscoa. Sim ou não? O problema é que os pais, também gulosos de chocolate, embarcam na onda e fica por isso mesmo. Igreja querida, precisamos acordar. Jesus vai voltar, e muito breve. E as nossas crianças precisam não somente saber a teoria, mas viver a prática dentro dos nossos lares. Lembro uma vez que uma professora chamou um casal de nossa igreja para expressar preocupação, porque os 2 filhinhos não estavam contrapondo a cultura da escola no contexto Páscoa. Porque a criança não queria fazer daquele jeito. Por exemplo, Cosme e Damião, celebração de Cosme e Damião em 27 de setembro, distribuição de balas e doces. Cosme e Damião foram 2 cristãos fiéis, não foram idólatras. Foram 2 cristãos fiéis, que deram suas vidas pelo cristianismo. Mas aí vem alguém e os canoniza, e eles se tornam santos. E aí se cultua Cosme e Damião, distribuindo doces, balas, presentes. Aonde está Deus nessa prática? Não está. Isso é idolatria. Então, no dia de Cosme e Damião, compre chocolates e doces para suas crianças e sentam, vai lá no YouTube, se você não tem muita paciência, vai lá no YouTube, veja lá um relatório, veja lá um documentário, veja a história e conte a história, quem foram Cosme e Damião para os seus filhos. Cristãos martirizados, que jamais concordariam com a prática, usando os seus nomes hoje. Então a família, na Páscoa, ela precisa voltar a sentar e conversar, compartilhar, explicar. Olha, filhinho, lá, leia lá
Êxodo capítulo 12, vai lendo, explicando, até chegar no Novo Testamento, João Batista dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí o seu filho vai crescer entendendo. E se o seu filho aprender, o que ele vai fazer? Ele vai ensinar para os seus netos, ele vai ensinar para os seus bisnetos, e aí não vai morrer nessa geração. Mas pais, por favor, preste atenção. Os pais que não estão cumprindo o seu papel, sabe o que vai acontecer? Você vai morrer. E os seus filhos não vão reproduzir a fé nos seus netos. Não vão. E vai bastar uma geração para o evangelho ser arrancado da sua descendência. Uma geração. O diabo não tem pressa, ele tem plano. Agora, o incêndio lá na Catedral de Notre Dame, uma brasileira doou 44 milhões. Em um dia de doações, 2,5 bilhões. É aí que está o coração do mundo. Não podemos deixar a história. Mas e a Páscoa? E o verdadeiro Natal? E o verdadeiro cristianismo? Aonde fica? Não, o cristianismo não é você juntar a família, tudo bonitinho, domingo de manhã, vamos para a igreja. Isso é bom, mas isso não é cristianismo. Cristianismo é todos os dias você entender que é um discípulo que vai testemunhar de Jesus, que vai tratar as pessoas com o coração de Jesus, que vai semear a justiça na terra, que será uma referência de Deus para os perdidos. Ontem eu fui lá no parque, os meus parceiros, todos, banguelas, ficaram tudo para trás. Mas fui lá correr os meus 10 quilômetros, parei na barraca de água de coco, e lá estava uma jovem que ajuda sempre a Luciana. A Luciana foi a primeira que nós ganhamos, eu e o pastor Marco ganhamos para Jesus. A Luciana trouxe a família, hoje toda a família está aqui na igreja, toda a família, mais 7 pessoas. Mas aí nós falamos ontem com aquela amiga da Luciana, eu esqueci o nome dela. Eu falei assim, hoje nós vamos ter um musical. E aí ela olhou para a minha camisa do Flamengo e falou assim, eu dei uma camisa dessa para o meu namorado. Eu disse, então você é uma moça inteligente, vamos lá. Ela trouxe, aí eu estava lá na recepção, porque a juventude que estava na recepção ontem, quem aqui veio no musical de ontem? Levante a mão. Muito bem. Foi bênção ou não foi? Foi? Bênção. Quem não pôde vir hoje, ontem, venha hoje, Deus vai te abençoar, tremendo, tremendo, tremendo. Mas aí eu estava lá, na recepção, e ela chega com o seu namorado, pastor, esse aqui é o meu namorado. Eles chegaram cedo, irmãos, visitante chega cedo. Quem chega atrasado é crente. E depois quer lugar na primeira fila. Eles chegaram, irmãos. E ontem houve pessoas aceitando a Jesus. Então veja, você pode, discípulo, é no dia a dia, é no parque, é no trabalho, é dentro do avião, é no Uber, é em qualquer lugar. Isso é ser cristão. Isso é cristianismo. Não é a gente colocar uma roupinha melhor, vamos para a igreja. Não, isso não é cristianismo. Isso é religião. Cristianismo é você resplandecer Jesus todos os dias, em todo tempo, em todo lugar, para todas as pessoas. Todas as pessoas. Muito bem, pastor, quando é que você vai começar a pregar? Já estou pregando. Ontem eu estava aqui, na sexta-feira, aliás, e o pastor Marco, de vez em quando, né, Marcinha, você usou bem, a Marcinha me deu o esboço dela, eu redigi tudo novamente, e aí agora ela vai corrigir, acrescentar alguma coisa, vai ficar de 2 autores, o dela e eu como coautor. E eu vou poder pregar também, o sermão que ela pregou E ela disse que, ela ensinou muita coisa, o pastor Marco,
do que ele está pregando aqui no culto de libertação. E aí, Deus me deu um insight tremendo ali na hora do culto de libertação. Quem lembra quando aquele poço de petróleo lá no mar, no México, ali, aquilo pegou fogo, ficou lá, acho que quanto tempo ficou? Aquela plataforma de petróleo lá no mar dos Estados Unidos, do México ali. Acho que ficou mais de um mês. Como é que se apaga um incêndio numa plataforma de petróleo ou num poço de petróleo? Como é que a gente apaga? A gente aprendeu isso. Como é que apaga? Hein? E como é que a gente tirou o oxigênio? Provocando uma explosão. Aí queima o oxigênio e aí a combustão apaga e apaga o fogo. Ou pelo menos minimiza o suficiente para controlar e apagar o fogo. E aí eu pensei, a cruz foi uma explosão. A cruz foi uma explosão de Deus na terra, que apagou todo o fogo do inferno, meus irmãos. E colocou todos os demônios de joelhos. Porque quando Jesus morre na cruz, ele desce ao inferno, ele toma a autoridade de novo, toma a chave do reino, toma a chave da vida, toma a chave da morte, e ele volta ressurrecto, poderoso, para reinar eternamente. Então a cruz foi uma explosão do céu na terra, para fazer cessar a morte, fazer cessar o pecado, e trazer de volta a vida de Deus. Eu fiquei entusiasmado com essa ideia que Deus me deu. E eu falei assim, eu tenho que falar logo antes que ele fale primeiro, que às vezes ele rouba as minhas ideias. A gente caminha junto, a gente compartilha. Ele falou assim, pastor, Deus acabou de me dar uma inspiração, e eu quero falar sobre isso. Essa morte de Jesus na cruz tem todo o poder para anular o mais poderoso ou mais poderosa influência do pecado na sua vida. O sangue de Jesus, segundo João, capítulo 1 da primeira epístola, ele diz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, todo. O sangue de Jesus não perdoa alguns pecados, o sangue de Jesus perdoa todos os pecados. Mas o pecado, para ser perdoado, precisa ser confessado. Se confessarmos os nossos pecados ao Senhor Jesus Cristo, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados. Você está entendendo? Muitas vezes eu chorei, porque muitas vezes, depois de um culto, pessoas que vieram à frente, pessoas que vieram ao altar, depois a noiva veio me procurar, e dizendo, pastor, o meu noivo me trouxe aqui no altar, mas depois ele saiu do altar, ele me levou para um motel. Jesus derramou o seu sangue para nos perdoar todos os pecados. Mas nós temos hoje uma dificuldade de entender que o pecado precisa ficar na cruz, e não no nosso coração, não na nossa mente, não nos nossos atos, não na nossa vida. Na nossa vida precisa ficar Jesus, o Jesus ressurrecto. Olha para o seu irmão e diz, o pecado, fala de novo, o pecado pode te matar. Não brinque com o pecado. O pecado pode te matar, porque o salário do pecado é a morte. Ah, pastor, isso é para quem não aceitou Jesus. Pense, você está brincando com a verdade. O pecado, ele mata, até crente. Pode não matar eternamente, porque Jesus já ressuscitou. Mas o pecado tem matado muita gente que anda com Deus. Se você ler a história do rei Jeroboão, o filho dele, se não me falha a memória, Abias, ele é cometido de uma doença gravíssima.
E aí Jeroboão manda a sua mulher, a rainha, se vestir de uma roupa diferente, camuflar, e manda falar com o profeta de Deus, para perguntar sobre a vida do menino. Só que Deus falou para o profeta: ó, a mulher de Jeroboão está chegando aí disfarçada, para te perguntar como é que vai ficar a situação do filho. Então diga para ela que o filho vai morrer. E quando a mulher chegou, antes de ela falar, o profeta já disse assim: o que está fazendo disfarçada, mulher de Jeroboão? Deus conhece, meu irmão. Você está pensando que você pode botar o terno assim, bonitinho, você pode vir de barba, você pode vir de qualquer jeito. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, conhece você pelo nome. Ele conhece todo o seu sentar, como diz Davi, o seu pensar, o seu levantar, o seu deitar. Ele conhece, Ele sabe a sua vida. E mais, quando aquela mulher pensou que era só isso, que ela foi descoberta, o profeta disse assim: não, o teu filho vai morrer. Quando você colocar o pé na cidade de volta, o teu filho vai morrer. E mais, aí, por que aquele filho morre? Deus diz assim: porque ele é a única coisa boa que tem na família de Jeroboão. E eu fiquei em crise, fui pesquisar, fui estudar, fui orar. E por quê? O único bom, o único herdeiro justo, o único que tinha um coração bom, por que ele iria morrer? Porque Deus disse: porque eu vou julgar a família de Jeroboão, e ele não verá o que eu vou fazer. O pecado de muitos pais tem ceifado muitos filhos cedo. Por isso, o lugar do pecado, Páscoa, é um momento, não é para encher a mesa de chocolate, pode ter, mas não é para isso. Não é o momento de sentarmos à mesa e começarmos a falar da justiça de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, do perdão de Deus e da esperança na volta de Jesus. Diga amém, por favor. Aleluia. Então a cruz é o maior desafio da raça humana, onde o amor de Deus responde às profundas necessidades do coração perdido. É na cruz. Por isso que Jesus disse para você tomar a cruz todos os dias, para você lembrar que os seus pecados já foram perdoados, que você deve ser santo, que você deve ter uma identidade de filho de Deus, que você deve viver a semelhança de Jesus, com foco. Eu quero falar 3 coisas que eu vou deixar 20 minutos para a ceia. Qual o propósito da cruz? Então, tudo isso foi só a introdução. Olha para o seu irmão e fala assim: hoje vai ser. Bênção. Olha que coisa boa, né? Me inspirou, agora que vai ser bênção mesmo. Então, o propósito de Deus. Primeiro, o que a Bíblia diz que a cruz fez? Por que a cruz? Por que não podia ser de outro jeito? Por quê? Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que Cristo se fez maldição. Gálatas 3:13. Cristo se fez maldição para nos libertar da maldição da morte e do pecado. A cruz, derramamento de sangue, condenação, vergonha, dor, exposição, humilhação, tudo isso consequência do pecado. A palavra diz: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a célula que era contra vós, ou contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz.
e despojando principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Colossenses 2, 13 a 15. Então na cruz, Jesus enfrentou a maior de todas as batalhas. Você sabe como Satanás tentou impedir Jesus de chegar na cruz? Na tentação, em Mateus 4, ele tenta Jesus com as áreas humanas mais atraentes: conforto, poder, controle. Mas Jesus o vence. Durante a caminhada, ele tentou Jesus de várias maneiras. No Getsêmani. E mesmo na cruz, ele disse, através de pessoas: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, e creremos em ti. Mas Jesus não deu ouvidos à voz do diabo. Ele permaneceu na cruz, e ele morre na cruz. Levar ao homem o reconhecimento das consequências dos seus pecados. A cruz é o símbolo de uma morte humilhante, mas de uma vergonha que o pecado traz. Muitas vezes o ser humano não tem noção das consequências dos seus atos. Por exemplo, quem corrompe só pensa que a conta bancária está ficando gorda, e que ele viaja com até aviões particulares, e que ele vai para as viagens e comemora banquetes e banquetes em Paris e na Flórida, e nesses lugares luxuosos, onde ele está banqueteando o fruto do seu pecado. Mas um dia chega e ele é pego, e ele vai para a prisão. E agora, o que resta, ele tem que usar tudo que resta para tentar livrar, ou se livrar, dinheiro confiscado, família exposta, nome no lixo. O presidente do Peru preferiu se matar, o ex-presidente do Peru. Irmãos, o pecado jamais compensará. Jamais. Jamais. Ele pode te iludir, te atrair, te seduzir, mas o pecado jamais compensará. Precisamos entender isso. A cruz tem poder para quebrar a maldição da morte. Mas como? Assim como o fogo apaga o fogo, a morte apaga a morte. Olha só que coisa louca. Alguém tinha que morrer. Como é que um defunto, pega o defunto, dá 10 tiros nele, o que vai acontecer com o defunto? Nada, ele só recebeu mais 10 chumbinhos. Agora, se você atirar 10 vezes numa pessoa viva, aí sim, ela vai morrer. A morte só pode atingir gente viva. Mas a raça humana toda, você sabia, meu filho? Você estava morto. Ninguém chuta cachorro morto. Mas Jesus estava vivo. Deus precisava de um homem vivo. Não havia, porque todos pecaram e todos estavam separados da glória, da presença de Deus. Todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. Então Deus olhou do céu, não tinha um ser humano qualificado para ir para a cruz. Então Ele mesmo desce, toma a forma humana, e como homem perfeito, Ele sobe aquela cruz, no seu lugar, e morre. Só que agora, a morte vai ter uma surpresa.
Porque aquela pessoa que está morrendo não tem pecado, e a morte só tem poder sobre aquele corpo que tem pecado. A morte só pode vencer aquele que tem pecado, mas agora aquele que não tinha pecado vai à cruz e morre, mas ele vai ao inferno e diz: inferno, aqui não é o meu lugar. Me dá essa chave aqui, e ele sobe, e ele vive, ele vive, ele vive, ele vive. Você entendeu isso? Então o pecado precisa ser considerado, ele tem consequências que você nem mensura, ele tem consequências, e essa morte nem sempre, a pior é a física. O ex-presidente do Peru pensou que era física, acabou. Não, agora ele vai ter que lidar com a morte eterna. Morte eterna. É a pessoa que morre sem Jesus, porque só Jesus ressuscitou, e se não tiver Jesus, não haverá ressurreição para ele, para a vida eterna. Segunda verdade. Então a primeira é o quê? Qual o propósito da cruz? Segundo, qual é a mensagem da cruz? Qual é a mensagem? A mensagem, se você ler os 4 evangelhos, você vai encontrar Jesus falando na cruz 7 vezes. Eu escolhi 3 dessas falas, 3 palavras de Jesus na cruz. Qual foi a primeira palavra de Jesus na cruz? Qual foi? Pai, perdoa-lhes. Por quê? Porque não sabem o que fazem. Crucificaram Jesus e estavam ali zombando. E aí o Senhor Jesus olha para eles e intercede por eles. Pai, perdoa-lhes. Eles nem sabem o que estão fazendo. Palavra de intercessão. Palavra de perdão. Mensagem de amor e perdão. Essa é a mensagem da cruz. Perdoa-lhes. Meus irmãos, eu tenho grande dificuldade de entender um cristão que não perdoa. Mas pastor, é porque o senhor não sabe o que me fizeram. Não é o que fizeram com você que vai te matar. É o que você vai fazer com isso que vai te matar. Se alguém te dá um revólver carregado, você vai atirar na cabeça? Não. Você vai procurar uma polícia para entregar a arma. Essa arma aqui não é minha. Se alguém te der um vidro de veneno, você vai tomar? Não. Você vai lá no vaso sanitário e joga fora. Aliás, nem no vaso sanitário. Você vai procurar uma farmácia, vai entregar para o farmacêutico para saber o que fazer com aquilo. Porque nem na água deve jogar. Vai contaminar o solo. Está correto? Então veja. É o que você vai fazer com o que fizeram. Alguém te feriu? Alguém te traiu? Alguém te rejeitou? Alguém te humilhou? Alguém te abandonou? Você já foi ferido demais por aquilo que fizeram. E aí você vai guardar esse lixo todo dentro de você? Não, a cruz traz a mensagem de perdão. Me aponte. Por que razão Jesus deveria perdoar a raça humana naquela cruz? Ele está lá injustamente. Mentiram, traíram, disseram para ele, disseram dele que ele havia dito que seria o rei. Caluniaram. E o Pilatos, não achei nada. Um covardão. E cedeu. E Jesus chega na cruz. Mas Jesus olha para os seus próprios acusadores e diz: Pai, perdoa-lhes. Olha a diferença dos discípulos quando eles retornam para Jerusalém e eles passam por Samaria, uma cidadezinha, e aí os samaritanos não recebem os discípulos, e eles dizem: Senhor, quer que a gente faça cair fogo do céu? Calma, vocês nem sabem que espírito vocês são, né? Tem crente que ainda não sabe que espírito que habita nele. Agora, com muito carinho, olha para o seu irmão e fala assim: você sabe qual é o espírito que habita em você?
Porque se for o Espírito Santo vai dizer: perdoa, perdoa, perdoa. Agora, se for o espírito do lapeta, pastor Jeremias diz que não é o cá, é lá. Se for o espírito do lapeta, o que acontece? Você fala assim: não vou perdoar não, porque o diabo quer manter você preso. Mas Deus não só quer te libertar, mas quer que você mantenha-se livre. E o perdão liberta o outro e você. É isso que o perdão faz. Mensagem de esperança. Ah, meus irmãos, quando eu li isso aqui, eu era crente novo, eu li isso aqui, o ladrão, não tem bom ladrão nem mau ladrão, 2 ladrões sem vergonha, estava lá na cruz. Só que existe o ladrão arrependido e o ladrão mais pecador, mais duro e resistente. E o ladrão que estava à esquerda de Jesus, ele olhou, começou a reclamar, mas o outro olhou e falou assim: você não teme, olha só a palavra, isso é muito interessante, você não temes a Deus estando na mesma condenação? Ele está aqui, nós estamos aqui porque nós pisamos na bola, nós erramos, é justo a gente estar aqui, esse castigo aqui é para a gente que fez o que nós fizemos. Agora, ele não fez nada. E aí ele faz uma oração: Senhor, lembra de mim quando o Senhor entrar no teu reino. Ele cria no reino, ele tinha ouvido o evangelho, ele tinha ouvido a mensagem de Jesus, ele tinha ouvido a mensagem de João Batista, ele sabia que tinha um reino de Deus, um reino dos céus. E então, se ele não soubesse, ele não teria feito essa oração, esse pedido. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor entrar no teu reino. E Jesus olha para ele e fala assim: hoje, não é amanhã, eu vou pensar. Primeiro você vai passar um estágio no purgatório. Não, ele diz: hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. Meus irmãos, esperança é para quem tem Jesus. E a Páscoa deve ser uma mensagem de esperança, esperança de futuro, esperança de vida eterna, esperança de uma vida com Deus. É bom comer cordeiro assado. Oh, meu Deus, eu nem sabia que cordeiro tinha picanha, mas tem. Eu fui levar o pastor Marcelo Toschi lá no Batel Grill, que eu e ele quase não vamos, só vamos acompanhar alguém, que a gente come um tiquinho de nada, apesar das más línguas. E aí o pastor Marcelo falou assim: tem picanha de cordeiro? Tem. E começou a trazer, eu provei. O que você quer, pastor? Picanha de cordeiro. O que você quer? Picanha. É bom, mas Páscoa não é picanha de cordeiro. Páscoa não é chocolate, seja de que marca for. Páscoa é o Filho de Deus em nós, é o Filho de Deus presente, é Ele dizendo: eu estou indo à frente de vocês, eu estou aqui. E a última coisa, meus irmãos, que eu quero dizer, então, mensagem de esperança, mensagem de libertação. A cruz, isso aqui eu não posso deixar de dizer, a cruz é o ponto de encontro, irmãos. Pastor, não tem como a gente evitar na cruz? Não, porque Jesus disse lá no Getsemane: Pai, se possível, passa de mim esse cara. Não tem como evitar a cruz. Para ter vida eterna, não tem como evitar a cruz, tem que passar pela cruz. O próprio Deus enfrentou a cruz. E como é que você quer evitar a cruz? Ah, talvez você olhe para esse maridão que está aí do teu lado assim: essa é a cruz, pastor, que eu tenho que carregar. E você olha para essa mulher e fala assim: pastor, essa aqui é a cruz mais pesada que existe. Você pode olhar para o seu filho, você pode olhar para o seu pai, e você pode dizer: essa é a cruz. Ou então aquele vizinho simpaticíssimo, e você diz: a cruz que Deus me deu todo dia. Aquela vizinha que mora no andar de cima, que coloca salto logo que sai da cama, e fica passeando 1h30 antes de sair de casa, aquele salto 12, e você vai ficando fora do espírito. Não, nada disso é cruz. Cruz é morrer para sua vontade, é crucificar o seu eu, é crucificar o seu eu, crucificar os seus desejos,
crucificar essa coisa que corrói você por dentro. Uma vez, no pastorado lá no Rio de Janeiro, o irmão que era líder faleceu agora recentemente, muito querido. Ele era líder de missões, e aí a gente foi na assembleia, antes da assembleia, eu falei assim, meu irmão, olha, a gente decidiu lá no conselho um valor de missões, fazia aquilo ainda, né? Votava na igreja o valor que ia arrecadar. Aí quando chegou na hora de aprovar, ele falou assim, eu falei assim, irmãos, tal, e votamos. Aí ele levanta a mão, pois não, fulano, pastor, não sei para que votar esse alvo, se esse alvo nunca chega lá na junta de missões. Então ele estava chamando o tesoureiro de ladrão. Aí eu falei assim, sente-se, meu irmão. Ah, pastor, eu queria explicar. Senta. Agora você não vai explicar nada, senta. Você tem 30 dias para trazer por escrito que a Igreja Batista Central de São João de Meriti não enviou oferta para missões 1 ano sequer. Ah, pastor, senta. Porque eu sou bonzinho, meu irmão, mas mexeu, eu fico malzinho. Aí ele chegou lá na porta, nós tínhamos 3 cultos, chegou na porta, ele falou, mas pastor, você foi muito duro comigo. Ah, eu fui duro com você? Você chamou o tesoureiro de ladrão publicamente? Não, pastor, mas eu não quis dizer isso, eu quis dizer que a gente vota um valor e não alcança, mas não foi isso que você disse que ele é ladrão. Pois é, pastor, eu estava no meu banco lá, lá é banco, no meu banco dizendo assim, e eu falando comigo, não fique em pé, não fale. O Espírito Santo estava falando para ele, não fale, mas ele estava dizendo, fale. É assim que acontece. Tudo isso que eu contei para chegar nisso aí. O Espírito Santo está dizendo assim, não vá. E o diabo fala assim, vá. Você está brigando com a sua mulher e você quer desabafar. O Espírito Santo fala assim, fica em silêncio até você se acalmar. Você, porque você desgraça com a sua mulher. Depois você tem que arcar com as consequências. Tomar a cruz é decidir obedecer antes de fazer. Você está entendendo? A cruz é o ponto de encontro. Se você não se encontrar com Deus naquela cruz, você não vai se encontrar com Deus no céu. Não tem negociação. Sem cruz, sem perdão, sem cruz, sem dor, sem cruz, sem humilhação. Ser cristão, ser crente, ser filho de Deus, implica em morrer para si, morrer para o pecado, morrer para os seus desejos. Não dá para viver do mesmo jeito, tem que ser diferente. Baixe a sua cabeça, por favor. Deus tem um propósito para você. O que você vai fazer do sacrifício de Jesus em seu favor? O que você vai fazer? Talvez eu tenha aqui nesta manhã pessoas que estão cansadas de ouvir a respeito da Páscoa, a respeito de Jesus, a respeito da sua morte, a respeito da sua ressurreição. Você está cansado de ouvir, mas ouvir não salva. É preciso crer, e crer significa decidir entregar a sua vida ao controle do Espírito Santo do Senhor Jesus, confessar os seus pecados, se arrepender dos seus pecados. E eu quero dizer uma coisa para você com muito amor: se você nunca confessou verbalmente, dessa forma assim, Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, eu estou perdido, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu perdão, por favor, Senhor Jesus, me perdoa, me salva, entra no meu coração, eu quero que o Senhor reine na minha vida. Se você não falou assim, dessa maneira, mas com essas, não precisa ser com essas palavras, mas dessa maneira, eu quero dizer para você que você não ainda está salvo. Porque a palavra de Deus diz em Mateus 10, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus.
Em Romanos capítulo 10, a partir do verso 8, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca você confessar a Jesus Cristo como seu Senhor, e no seu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, você está salvo, porque com a sua boca você faz confissão para a justiça, e com o coração se crê para a vida eterna. Você precisa confessar a Jesus. E eu vou fazer uma pergunta. Se você está aqui e você que nos acompanha pela internet, se você ainda não fez essa confissão, você gostaria hoje de confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Levante a sua mão aonde você está. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Pastor, eu nunca confessei, mas hoje eu entendi, eu quero confessar a Jesus como Senhor da minha vida, eu quero convidar. Deus abençoe, pode baixar sua mão. Há mais alguém? Eu quero, Deus abençoe, pode baixar sua mão. Há mais alguém? Deus abençoe, pode baixar sua mão. Há mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Lá na galeria, tem alguém? Deus abençoe, Deus abençoe. Muito bem. Vamos ficar todos em pé. Você que levantou a sua mão, no final, passe lá no estande de integração, o pastor Maurício estará lá, para anotar o seu nome, e ele vai marcar um horário com você, vai te acompanhar, vai te orientar direitinho, o que você deve fazer. Amado Espírito Santo, confirma essa decisão, e confirma a tua palavra, no coração dessas pessoas queridas, em nome de Jesus, amém? Convidar os pastores, os diáconos, e vamos cantar essa música que eu pedi, Rude Cruz. Vamos adorar o Senhor.